Meu irmão, o que é impossível na sua vida hoje? Quais as situações que você vive que te roubam a paz? Quais as situações em que você chega a duvidar da existência de Deus na sua vida? Como acreditar que Deus existe quando você enfrenta tais situações? E quais são essas situações? Se você é cristão, com certeza sabe, ou pelo menos já ouviu dizer, que para Deus nada é impossível, como está em Lucas, primeiro capítulo. E muitas vezes, até para as pessoas mais piedosas, elas têm dificuldades de entrar em oração e ouvir a voz de Deus nos momentos de maior tribulação, nos momentos de maior aflição. Então, como lidar com o impossível? Como lidar com a situação que para nós parece não ter resolução? Uma doença terminal, uma doença incurável, nossa ou de um ente querido, uma situação de desemprego, onde você é despejado da sua casa por conta do atraso no aluguel, de outras situações financeiras, um ente querido que está numa situação de vício, numa situação ruim aí perante a justiça. Nessas situações em que nada mais pode resolver, como é que você consegue lidar com o impossível? Nessas situações, tudo parece desmoronar, nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos desamparados e chegamos sim a questionar onde está Deus neste momento, o que está acontecendo. Eu não conheço a sua vida particular, o problema que você está enfrentando, não sei, não se aplica a nenhum caso em particular aqui, mas se existe uma palavra em que nós podemos nos ater neste momento é confiança. Confie. Seja qual for o seu problema, confie em Deus. Jesus é um exemplo perfeito desse fato. Ao longo do seu tempo na Terra, ele sempre se demonstrou confiante e, principalmente, sempre demonstrou obediência ao Pai. Ele sempre demonstrou obediência a Deus. Jesus sempre demonstrou a dependência que ele tinha de Deus. Ele sempre orava, ele sempre conversava com o Pai, ele sempre pedia discernimento. Ele nunca deixou de consultar a Deus sobre tudo o que acontecia com ele, sobre tudo que o afligia, sobre tudo que ele precisava, ele consultava a Deus em oração. E principalmente, Jesus sempre se preocupou em fazer a vontade do Pai, em fazer a vontade de Deus. E mais importante, as orações nas últimas horas, antes da sua perseguição, antes da sua crucificação, elas sempre demonstram interesse em estar novamente junto a seu Pai, em estar novamente junto a Deus. Na cruz do Calvário, ao respirar pela última vez, Jesus exclama: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, Jesus foi rejeitado, traído, perseguido, julgado pelos homens. Seus próprios parentes o taxaram de louco, como você pode verificar depois em Marcos 3. E sempre ele encontrou refúgio e conforto junto ao Pai. O fato aqui, irmãos, é que Jesus encarou a morte com tranquilidade, porque ele sabia a quem ele entregaria seu espírito. Ele acreditava naquilo que ele ensinou ao longo do seu ministério aos discípulos e a quem o ouvia. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Isso nós temos em Mateus 10, 28 e 29. O que quer dizer isso, irmãos? Que o homem pode até matar o corpo, mas Deus valoriza cada um dos seus filhos e cuida do seu espírito. Quando nós vemos em Atos 7, verso 59,
nós vimos ali a história de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão da igreja primitiva. Ele diz praticamente as mesmas palavras quando ao ser apedrejado, ele diz que: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Você confere isso, como eu disse, em Atos 7, verso 59. Paulo usa essa mesma ideia quando fala do seu depósito guardado no Senhor. Ele incentivou Timóteo a não ser intimidado com a pregação do Evangelho. Paulo também encarou sua própria perseguição e sua própria morte com confiança no Senhor, né? Veja que ele diz: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. E a gente já sabe aqui que Paulo não temia a morte. E no final da mesma carta a Timóteo, ele ainda repete: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos o quanto amam a sua vida. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Irmãos, como é que alguém como Paulo, como Timóteo e como tantos outros mártires que tanto nos ensinam nas Escrituras poderiam então encarar a morte com tanta confiança e com tanta naturalidade até? A questão aqui é justamente a crença na ressurreição dos mortos. É a crença no sacrifício que Cristo fez por nós e onde ele deu o maior exemplo, que foi dar sua vida por nós. E ao final do terceiro dia, num domingo como esse, ele ressuscitou. A esperança baseada na ressurreição, a fé baseada na ressurreição, ela envolve dois aspectos principais. E quais são eles? O primeiro aspecto aqui é a ressurreição de Jesus. A gente tem outros exemplos de pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia, nas Escrituras, mas qual é a diferença? A diferença é que Jesus foi a primeira pessoa que saiu viva do sepulcro e nunca mais voltou. Ele não morreu novamente. A nossa fé não depende da ressurreição de Lázaro e nem da ressurreição da filha de Jairo. Muito embora essas ressurreições, elas são mais evidências da existência de Jesus e dos seus milagres. A nossa fé se baseia na ressurreição de Cristo. Pedro disse: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5. Em segundo lugar, nós temos a nossa ressurreição, porque nós cristãos, servos de Jesus, nós encaramos a morte com tranquilidade, porque Ele nos deu a certeza da vida eterna. E é essa confiança que nós devemos ter. Jesus disse: Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Isso está lá em João, capítulo 5, versos 28 e 29. Paulo ligou a nossa ressurreição à vitória de Jesus sobre a morte. Ele nos disse: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15,
Verso 52. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte não foi o fim para Jesus e nem deve ser o fim para nós. Ele foi para junto do Pai, onde nos espera. E concluindo nosso breve estudo de hoje, o que o cristão deve ter em mente nesses momentos de agonia, nos momentos de incerteza, nos momentos de enfermidade, nos momentos, sim, de encarar a morte? Nós sabemos, meus irmãos, que a morte não foi o fim para Jesus. E devemos crer que ela também não é o fim para nós. Ele foi para junto do Pai, está na presença do Pai, onde nos aguarda. Tudo no tempo de Deus. Irmãos, tenham um domingo abençoado. Reflitam sobre a mensagem da cruz. Ame a seu próximo. Respeite a seu próximo. Que Deus nos abençoe. Bom dia.